Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade, irmão. Glória a Deus. Irmã Raquel, louvando ao Senhor, amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que identificaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar. Mas Deus vai preparar uma festa para você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. E se Deus é tudo, Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que identificaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar. Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. E se der certo, Deus vai preparar para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, pode confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, pode confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. E se der certo, Deus tem que preparar pra ti uma mesa, uma providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Descansa o seu coração. Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia.
Oh, glórias, glórias, adore ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Graças ao Senhor Deus Jesus. está falando nesta noite, aleluia. Confiante. Livro de Salmos, número 4, aleluia, nos diz que em paz deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Oh, Aleluia. graças a Deus. Meus queridos irmãos, sintam-se seguros, sintam-se tranquilos, porque o Senhor, o nosso Deus, aleluia, o grande eu sou, está contigo, está cuidando da tua casa, está cuidando da tua família, aleluia. Bendito e exaltado seja o nosso Deus. Evangelista Leandro Passos, com a oportunidade, amém? Logo após o Leandro Passos, a Mia estará louvando ao Senhor. Amém, glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, muito contente de poder contemplar a face dos irmãos aqui. Glórias ao nome do nosso Senhor por isso. É sempre um motivo de muita alegria poder estar com os nossos irmãos, por mais que não presencial, não juntos, né? Para sentir aquele abraço, né? Caloroso de cada um dos irmãos, mas ver os vossos rostos é contemplar a feitura do nosso Deus. Glórias a Ele por isso. Em Salmos 34, versículo 7, a palavra do Senhor diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Meus irmãos, quando o nosso Deus diz nada, é nada. Nada nos falta. Nada do que nós precisamos realmente. Nada do que é necessário para que nós cheguemos um dia e alcancemos aquele dia glorioso da redenção pelo sangue do Cordeiro, da redenção pela glória do nosso Deus, nos vai faltar. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas me falta isso, eu queria tal coisa, eu precisava disso. E muitas das vezes, quando o nosso Deus diz não, é porque isso não é para você, não é necessário para você, não é necessário para a manutenção da sua salvação e chegada naquele dia final. Então, que nós possamos entender que nada que é necessário para nós vai nos faltar até o dia final. Nós seremos amparados e abençoados pelo Santo de Israel, pelo nosso Deus que nos tem abençoado e cuidado de nós. Poder olhar para os meus irmãos é entender e saber que Ele está cuidando de cada um de nós. Amém, igreja? Glórias a Deus. Eu agradeço pela oportunidade. Bendito nome. Aleluia. A Mia vai estar louvando o Senhor, amém? Paz do Senhor, igreja. Em Salmos 46, 10 e 11. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, o Senhor está no controle. Aquieta o seu coração, aquieta e saiba que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Paz do Senhor, igreja, eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Meus queridos, nada acontece por acaso. E nada é combinado. Eu não sabia qual seria a leitura oficial nesta noite. Eu não sabia qual louvores seriam entoados nesta noite. Mas eu louvo e eu glorifico a Deus, porque os louvores, a ministração da palavra dele está se encaixando. E isso significa que Deus está na direção deste culto. Amém? O presbítero Zé está com uma oportunidade. Logo após o presbítero Zé, o Léo e o Dani também estarão louvando ao Senhor. Zé, precisa ligar o microfone, Zé. Liguei. Amém. Amém? Eu Amém. salvo os irmãos com a paz do Senhor. Vou ser breve. O Tiago falou sobre as águas, e eu estava com a Bíblia aberta. Êxodo 15, o capítulo 23. As águas amargas tornaram-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber a água do Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali provou. O 26 diz assim, é o que nós temos que levar hoje. E disse o Senhor: ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Nenhum das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? A palavra diz aqui que a água era amarga, mas Moisés, só de tocar com lenho de madeira, a água se tornou doce. E o último versículo ele diz assim, ó, que eu sou o Senhor que te sara. Amém? Que os irmãos recebam essa palavra. O Tiago falou sobre as águas puras, e o Senhor está dizendo para nós que Ele nos sara, Ele nos coloca. E vamos pôr os dois levitas para louvar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Daniel e o Leonardo estarão louvando ao Senhor. Logo após estaremos passando para o nosso pastor. Amém? Salve, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Marta e Maria mandaram recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu.
Porém, Jesus disse pro mensageiro, vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria, esperando em nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem. Pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, pois no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega. Puseram a pedra e Jesus não chega. Só faz 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém, Marta e Maria, sem entender, dizia: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Aleluia! Eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer. A minha glória tu vai ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida para você. Porém, meu filho, tem um segredo para tu receber a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois o milagre entre os seus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na guerra e sou livramento. Eu tiro o embaraço, quebra-lança e corto o arco. Qual é o problema, meu filho? Eu sou a saída e como resposta te digo, eu sou vida, creia tão somente, eu sou o que sou. Qual o teu problema, meu filho? Eu sou a saída, e como resposta, te digo, eu sou vida, creia tão somente, eu sou o que sou. Agradeço a oportunidade, as palmas, louvo ao Senhor. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão sentindo essa presença maravilhosa? Aleluia. Meus amados, o culto ainda não acabou. Continue glorificando, continue exaltando, aleluia. A presença do Senhor vai encher a tua casa, aleluia. Gostaríamos, amados, nesse momento, de agradecer a Deus por essa oportunidade. Nesse momento estaremos passando para o nosso pastor Camilo, amém? Que as palmas, mais uma vez, louvam o nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, representando aí cada lar, cada família, neste culto de louvor a Deus, agradecimento a Deus pelos seus benefícios ora realizados em nossa vida. Graças a Deus, hoje a convidada aí, o nosso pastor Murilo, está lá tão distante de nós, mas pertinho do Senhor Jesus, graças a Deus, que vai nos trazer um recado de Deus. Eu gostaria aqui de ler um versículo da palavra de nosso Deus para o seu coração, onde está registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, olha, o Senhor está mandando cada um de nós lançar o nosso pão sobre as águas, ou seja, ministrar Deus aos corações, com as nossas orações, as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Cada um de nós somos vasos usados por Deus, por intermédio do teu Espírito Santo. Então, meus irmãos, olha, que bênção. As igrejas foram fechadas aí por decreto governamental, mas não conseguiram nos calar, porque nós temos Deus em nossa vida, em nosso lar, e nós estamos aí num aplicativo, glória seja dado a Deus, ministrando aos corações. Eu louvo a Deus que eu estou vendo aqui muitos irmãos, irmãs, aí representando seus familiares, glória seja dado a Deus, crianças aí cantando ao Senhor Jesus Cristo. Hoje a glória de Deus entra de uma forma aí através do aplicativo aos nossos lares, e o nosso coração se enche da palavra de Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. É como disse ali os discípulos no caminho de Emaús, quando eles expressaram, quando ele falava, o meu coração ardia. Quando ouvimos aqui as palavras de Deus através do louvor, de palavras, de versículos, de testemunhos, até contemplando aqui o semblante de cada irmão, o nosso coração arde. Arde porque o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, por sua vida. E neste momento, vamos aí estar passando a palavra ao nosso pastor Murilo Oeda, que está tão distante de nós. Glória seja dado a Deus, mas como diz a palavra de Deus, Jesus é onipresente, está lá, está aqui, e nós estamos ligados num só espírito, numa só fé e num só amor. Pastor Murilo, com a palavra em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar todos os irmãos e também, em especial, o pastor Camilo, pastor Tiago, que foi aqui a ponte aqui para a gente poder estar aqui com os irmãos. Aqui no Japão é logo cedo, né? 7h30. Até convidei alguns irmãos da congregação, mas culto de ceia acabou um pouco tarde ontem. Eu acho que eles estão tirando uma vigília aí dormindo um pouco, pestanejando um pouco. Mas trago a saudação do nosso pastor presidente aqui, pastor Camilo, ao senhor, pastor Esival Barbosa, também ao Tiago também, que é um amigo, né? Um filho aqui também dessa casa também. E o mais importante, como o pastor Camilo disse, é que o Senhor está aqui, está aí com os irmãos, e a gente se alegra muito com isso, né? No começo do ano, a gente teve um grande congresso aqui, com presença de irmãos, né, de várias nações, e tivemos alguns irmãos, para não dizer bastantes, que foram acometidos, né, do Covid. A igreja passou por uma grande perseguição, e a gente vê que no Brasil também não é diferente, né? As pessoas podem fazer tudo, menos cultuar a Deus, né? Cultuar a Deus, o vírus parece que é crente, só fica dentro da igreja só. Mas a gente, irmãos, tem a alegria de estar com os irmãos, e como foi proposto que era um culto de missões, o Senhor me deu uma palavra aqui no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 10, uma passagem muito conhecida, a parábola do bom samaritano, e eu gostaria de repartir com os irmãos. Lucas 10, no versículo 25, né, até o versículo 37, que é a totalidade da parábola, né? Lucas 10, versículo 25 a seguir, né? E diz assim: esperar os irmãos acharem, todos os irmãos acharem.
Aleluias. Glória a Jesus. Leiamos então. Diz assim a palavra santa do nosso Senhor. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que ele mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós agradecemos, Senhor Deus, por este culto tão maravilhoso que temos participado, que a Tua presença é tão real, tão cristalina, Senhor Deus, no nosso meio. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo e fale, não porque, Senhor Deus, há desejo humano, mas por vontade do Teu Espírito, Senhor Deus. Fale aos nossos corações, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja. Por Tua misericórdia e graça é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. E amém. Irmãos, nós estamos diante de uma parábola que ela é muito, muito conhecida, né, no meio cristão, e até mesmo ela é dita por não cristãos, né? Pessoas, quando vão se referir a alguém que está, de alguma forma, tentando demonstrar, né, uma certa bondade, um certo altruísmo, eles falam que a pessoa está querendo ser um bom samaritano. Mas poucos entendem, de fato, o que Jesus está querendo transmitir aqui. Eu acredito que o tempo é bem propício para essa parábola. A nossa geração está passando por começo, o princípio das dores, né? E eu até conversava com um japonês aqui, vizinho meu, conversando com ele, e ele se interessando pela palavra de Deus, conversando comigo, tudo estava acontecendo. Eu disse para ele que era só o princípio, e ele ficou bem interessado em ler a Bíblia. E ele, esses dias aí atrás, falou para mim que estava tendo um pouco de dificuldade no Apocalipse, e como meu japonês não chega a tal ponto assim, né, de ser muito assim, vamos dizer assim, porque a Bíblia é escrita numa linguagem, principalmente o japonês, o Tiago sabe disso, ela é escrita numa linguagem bem polida, né? E algumas palavras eu não consigo reconhecer, a gente tem que chamar já os que são nascidos aqui, cursados aqui, né? Mas o básico e o principal, ele sabe que a salvação está em Cristo, e ele está muito interessado, né, em ouvir a palavra de Deus. E já é um senhor, já, mais de 80 anos de idade, e eu louvo a Deus por isso. Quando a gente olha a Jesus falando por parábolas, mostra muito sobre essa capacidade de Jesus falar conosco
na forma que a gente vem a entender, né? Eu me recordo quando eu fui assumir uma congregação em um outro estado do Japão, era uma outra Assembleia de Deus, estava se agregando ao nosso ministério, e o pastor falava com uma linguagem muito polida, e os irmãos falaram, uma irmã falou para mim, uma certa feita, o pastor que estava aqui, ele era muito profundo, ele. Aí eu falei, realmente, era mesmo. Aí eu falei, né, fala alguma coisa para mim, né, da questão de profundidade que você aprendeu com ele, alguma coisa. Eu quero aprender também, porque eu fiquei poucos cultos aqui. Ela falou, eu não sei, pastor, o que ele falava, porque ele falava tão profundo que ninguém entendia nada que ele falava. Então, quando eu olho para isso, e ele é um homem de Deus, tudo, mas quando eu olho para isso, eu vejo Jesus não sendo simplório, mas sendo simples em explicar o evangelho, né? Hoje as crianças, né? A Bíblia diz que o perfeito louvor vem da boca das crianças. E hoje nós tivemos pelo menos 3, né, perfeitos louvores aqui no culto, que eu muito emocionante, e a gente sente a presença de Deus, e que espero que as crianças continuem louvando a Deus com todo o seu fôlego, né? E quando a gente vê essa simplicidade de Jesus, de tanto alcançar desde o do menor até o mais avançado de idade, né, que até conversando citei o exemplo desse senhor, isso me faz sempre olhar para o Evangelho e ver que se alguém é muito alto, essa pessoa tem que descer para ouvir o Evangelho e se render a Cristo, né? Por isso que Jesus falava assim, e a Bíblia diz então que esse é o contexto aqui. Um certo doutor da lei, alguém que manejava bem a escritura da época, que era a Torá, que era o Pentateuco, e alguns profetas que ainda se tinha, né? Já se tinha já os escritos. Então, eles foram até Jesus, e um deles, tentando Jesus, ele fez perguntas ao Senhor. Hoje eu gostaria de ministrar para os irmãos sobre as perguntas que os homens fazem e as perguntas que Jesus faz para nós. E eu gostaria que a gente meditasse, não venho hoje com o caráter de querer doutrinar a igreja, porque eu tenho certeza que os irmãos estão em boas mãos, já tem o pastor da igreja para o fazer, mas algumas coisas eu acredito que vão bater de frente com o nosso cristianismo, com aquilo que a gente tem vivido, e você pode, como o texto da ceia diz, se examinar e ver se verdadeiramente você e eu, nós temos vivido o evangelho como o Senhor quer que nós vivamos. Então, ele chega para Jesus e faz uma pergunta que é a pergunta, né, se a gente pudesse colocar popularmente falando, é a pergunta de $1 milhão, né? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna, né? O que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, a tradução aqui, ela é bem interessante, porque herdar a vida eterna, todo mundo vai herdar, irmãos, né? Porque ou você vai herdar no céu ou você vai herdar no inferno, mas todo mundo vai ter vida eterna, né? Agora, o sentido é óbvio que era de estar com Deus, né? E aí Jesus, essa é a primeira pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Né? E é o caráter, como é um culto de missões, esse é o caráter de todo missionário. É ele apregoar a salvação das almas, né? Quando a gente fala de missões, nós estamos falando de homens e mulheres que estão indo em direção a almas que nunca ouviram falar de Deus, que nunca ouviram falar de Jesus, e a pergunta sempre é essa, sempre é essa. Eu tive a oportunidade de alguns anos atrás, 3 anos atrás, trabalhar durante 3 anos em uma fábrica que 80% da fábrica era muçulmana. Está tendo uma grande entrada de paquistaneses, de indianos aqui na região. Tinham pessoas do Bangladesh e indonesianos. Todos eles, mas só com algumas exceções de indianos, eram muçulmanos, né? Durante algum tempo houve até perseguição da parte deles conosco e tudo mais. Mas
mesmo conversando com eles, depois que você consegue ter uma conversa racional com eles, com alguns é um pouco difícil, mas com outros dá para se conversar numa boa. Mesmo eles têm essa pergunta para a gente: como é a salvação? O que Jesus falou acerca da salvação? E isso é bom, porque se alguém falou de forma profunda e ao mesmo tempo intelectual, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo simples. Então, quando ele pergunta isso, essa é a alma humana perguntando para o seu Criador como que ele faz. Essa pergunta desse homem, que embora ele achasse que ele estava tentando Jesus, é a alma do ser humano querendo se religar com o seu Criador. E aí Jesus responde com duas perguntas que eu acredito que são muito pertinentes para a gente no mundo que nós vivemos hoje em dia, nesse tempo que nós vivemos hoje em dia. A primeira pergunta é: o que está escrito na lei? O que está escrito na Bíblia? Jesus pergunta para ele, já que ele era um doutor da lei, então o que está escrito na Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito? O que está escrito na lei? Porque quando alguém vier perguntar isso para você, vier perguntar para mim, mesmo os irmãos morando em um país extremamente cristão, mas eu abro aspas para dizer que é extremamente cristão, porque tem muito material, e é o meu país, o país que eu amo, Brasil. Porém, nós vivemos uma geração que é a geração que tem livros à revelia, é a geração que tem seminários e seminários teológicos para poder compreender. Hoje nós temos, com o advento da rede social, um monte de coisa que fica passando para a gente poder escolher ainda, e se cumpre o que a palavra de Deus diz, que as pessoas iam amontoar para si doutores conforme as suas concupiscências. E aí a gente vê gente de todas as doutrinas, de todas as igrejas, Bíblias de todas as cores, né, de capas, e eu não tenho nada contra a cor, né, que foi Deus que fez, mas das mais diversas. Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia do obreiro aprovado, Bíblia do varão valoroso, Bíblia do apóstolo Paulo, Bíblia de não sei quem, mas a nossa geração é a geração que menos lê Bíblia. Isso é uma constatação, não estou falando só da Assembleia de Deus, ou que seja, todas as igrejas. Os evangélicos têm perdido nisso, e isso era uma marca que a gente tinha, que nós éramos o povo do livro, o povo que lia a palavra de Deus, o povo que sempre tinha um versículo para entregar para alguém no momento difícil. E olha que hoje em dia a gente tem isso na palma da mão. Você segura um celular na mão e você contém ali a palavra de Deus, mas se cair a conexão para alguns, eles não sabem versículos básicos da fé, né? E eu fico feliz de participar com os irmãos, e eu senti a presença de Deus, de ver os irmãos lendo a Bíblia na sua simplicidade e falando acerca dela. E isso nós temos que ter no coração, a palavra de Deus. Porque quando nós a escondemos no nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor. Quando verdadeiramente ela tem efeito na nossa vida, porque vem a segunda pergunta de Jesus. Quando ele pergunta o que está escrito na lei, né? Ele não deixa nem o rapaz responder, ele já faz outra pergunta, que é muito importante: como você lê a Bíblia? Como você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia para quê? Eu leio a Bíblia porque eu sou cristão, então eu sou salvo, então eu leio a Bíblia porque eu vou na igreja. Como você lê a Bíblia no seu dia a dia, dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, né? Os mais jovens. Como você lê a Bíblia? Qual é a sua disposição ao ler a Bíblia? Você lê a Bíblia para quê? Para defender um posicionamento político? Não é para isso que a Bíblia foi escrita. Você lê a Bíblia para que, de alguma forma, você possa atacar a fé alheia? Não foi por isso que a Bíblia foi escrita. Você lê a Bíblia para você ter razão no meio de uma discussão familiar? Ou até aqueles que fazem algum curso teológico, alguma coisa, é apenas para se ter conhecimento, não é o propósito. Esse não é o propósito da leitura da Bíblia. Mesmo porque, irmãos, ninguém sabe nada acerca da Bíblia.
né? O pregador mais intenso que seja do mundo, ele sempre Deus terá uma palavra nova para o seu povo, sempre Deus terá algo bom para a gente aprender. Pastor Camilo, que tem aqui muito mais experiência que eu, pode com certeza depois, né, poder dissertar para os irmãos acerca disso, de que nós, irmãos, não sabemos nada. Então, qual é a disposição do seu coração quando você abre a palavra de Deus? Será que nós temos a mesma simplicidade que nós tínhamos no começo da nossa fé, em que nós tínhamos tanto a reverência que, ao pegar a palavra de Deus na nossa mão, a gente falava: Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo dentro dela, Senhor. Eu não sou nada, eu preciso que hoje, ao sair da minha casa, hoje, ao levantar 6 da manhã, 5 da manhã, ou dentro da minha casa com os meus parentes, com os meus filhos, eu preciso que o Senhor ecoe a sua voz, eu preciso que o Senhor fale através dela. Como você lê? Como você vai aos cultos? Como hoje você se preparou hoje para o culto aqui, que nós estamos aqui participando? Porque mesmo que você não tenha tido uma oportunidade, não tenha sido ofertado uma oportunidade de você falar publicamente ou cantar publicamente, você é participante do culto, você. E qual é a disposição do seu coração? Como você tem tratado a palavra de Deus na sua vida? Como a palavra de Deus é tratada nos nossos lares? Será que ela é apenas um adereço, um livro que fica aberto, como se fosse praticamente uma imagem da igreja romana, parado, aberto, empoeirado? Não, a palavra de Deus, ela é fonte de vida para o nosso coração, para a nossa vida. Nós temos que resgatar a simplicidade dos pais da fé da gente, que não tinham tanta ciência dentro da palavra de Deus, que pode ser que não tinham tanto conhecimento, pode ser que até algumas coisas exageraram, mas, irmãos, eles amavam a palavra de Deus, eles amavam as pessoas. E Jesus pergunta: como você lê a palavra de Deus? E aí ele responde, era um teólogo da época, né? Ele responde em Levíticos, e ele, de uma forma magistral, né, ama o teu Deus de todo o teu coração, né, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, então, já que você sabe, didaticamente falando, acerca da Bíblia, acerca da palavra de Deus, faz isso então. Simplesmente faça isso e você vai viver. Aí vem outra pergunta. Mas essa pergunta, ela é feita porque ele precisava se justificar. Ele precisava, de alguma forma, que a sua consciência fosse, de alguma forma, sanada. E ele faz isso perguntando para Jesus: quem é o meu próximo? Aqui também mostra uma falha que os judeus tinham, porque eles falavam que o próximo dele era apenas aquele da nação, né? Então ele deveria amar o seu irmão, né, judeu, o seu irmão de nação, como a si mesmo. Então o próximo para eles era o povo deles, e apenas esse. Então Jesus vai e conta a parábola que todos nós conhecemos, né? Um homem, ele vem de Jerusalém até Jericó, né? Jerusalém era onde se adorava, Jericó era cidade de refúgio, onde os levitas e os sacerdotes habitavam, pois eles não tinham herança. Então a Bíblia diz que ele vem descendo, esse homem vem, 2 assaltantes, né? Vê que isso aí não é problema, né? Dessa época, já existia desde aquela época lá. Assaltam, agridem, deixam o homem meio morto, e aí então a Bíblia vai mostrar o que uma religião apenas faz. Porque o sacerdote passa e ele olha o homem meio morto, o sacerdote não podia tocar em nada morto, né? E ele olha e ele passa ao largo. De repente, o levita, que aqui, pelo que a Bíblia me mostra, embora não dê qual foi o tempo, me dá a impressão que ele vinha na sequência já do sacerdote, pois eles estavam descendo juntos. E eu acredito que ele pensou: se o sacerdote passou ao largo, eu também vou passar ao largo.
E sempre que eu lembro dessa passagem, irmãos, eu lembro um pouco do meu testemunho, porque de vida, porque quando eu vim para cá, a palavra que minha mãe me deu para eu vir para o Japão foi numa mesa de operação, onde ela ia retirar um tumor, que ela tinha 50% de chance de falecer na mesa de operação. E eu estava perdido, completamente perdido. Um jovem de 18 anos, perdido no crack, perdido nas drogas. E ela falou para mim, Murilo, vai para o Japão e se tiver que acontecer alguma coisa, que você se perca lá. E eu tinha saído de casa antes da gente descobrir esse tumor. E eu me lembro que um dia eu totalmente perdido, morando já na rua, fiquei 2 semanas na rua. E eu me lembro que eu estava sentado no canal, que eu sou de Santos, né? Aí de São Paulo, de Santos. Eu estava sentado no canal e passaram as irmãs, algumas irmãs, acredito que indo para a escola dominical de manhã, junto com alguns irmãos. E eles todos conheciam a minha mãe. E eu estava já 2 dias sem dormir, sentado no canal. E eu olhei, baixei a cabeça, imaginando que eles fossem pregar alguma coisa para mim. Eu abaixei a cabeça, mas as vozes ficaram ao longe, que elas atravessaram a rua. E a palavra que eu ouvi de uma delas foi, olha o filho da Meire lá, totalmente perdido. E elas foram para a escola dominical. E eu baixei a cabeça, fiquei ali, pensando muita coisa, e de repente senti uma mão aqui assim no meu ombro, assim. Levantei a cabeça, uma senhora com véu, escapulário na mão. E ela veio, filho, come alguma coisa. Vai na igreja, ou na igreja dos crentes. É uma católica devota. E ela foi embora, e ela me deixou um dinheiro para comer, mas ela me deu uma palavra. Ela me deu uma palavra. Ela falou que Jesus me amava. Ela era católica, irmãos. Ela foi embora, desceu, e eu não vi mais essa senhora. Eu não vi mais ela. Sei que ela foi embora. E eu vim para o Japão, me converti aqui no Japão, embora já tinha ido diversas vezes na igreja no Brasil, mas me converti de fato aqui no Japão. E sempre que eu leio essa passagem, eu vejo a necessidade de nós, igreja, sermos igreja, de não passarmos ao largo, de ouvirmos as histórias, porque os crentes, eles têm algo, isso aí você não precisa ter uma credencial, não precisa ter um curso teológico, você não precisa ser um obreiro nominal da igreja, mas o crente tem algo que onde ele encosta, um crente cheio de Deus, né, cheio do Espírito Santo, onde ele encosta, as pessoas se achegam e começam a contar os seus problemas. Começam a falar alguma coisa, você fala, meu Deus, eu encostei aqui para comer uma coxinha, daqui a pouco você já está lá já orando já pelo homem que está fritando a coxinha para você, pela pessoa que está ali, e pode ser que qualquer nação. Por quê? É promessa de Deus para a nossa vida, porque o Espírito Santo habita no nosso coração, e a gente não pode passar ao largo. A gente tem a mensagem que muda o coração das vidas que estão ao nosso redor. E aí ele conta toda essa história, eles passam ao largo, a religião da época não pode fazer nada, é isso que ele está dizendo. E aí, então, a Bíblia diz que um samaritano, que era tão odiado pelos judeus, que era tão menosprezado pelos judeus, ele passa, dá vinho para ele, isso fala da questão interna, e ele passa azeite, isso fala da questão externa, porque o nosso Senhor, ele cura tanto feridas e doenças que estão, né, exteriorizadas no corpo, quanto as doenças da alma, as doenças que estão no interior da pessoa. E esse samaritano tem uma representação de Jesus aqui, porque ele foi odiado, foi chamado de samaritano, foi chamado de pessoa que tinha demônio e tudo mais, mas ele também mostra os improváveis, aqueles que o mundo não dá nada por eles, e às vezes nem a religião a dá.
Mas este homem parou, colocou ele em cima da sua cavalgadura, possivelmente um jumentinho, e ele foi andando e colocou o homem, né? É como se você descesse do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta, o que seja, e fosse puxando a pessoa ou fosse caminhando para que essa pessoa fosse ali dentro. Alguém que ele nem conhecia. E aí ele chega na instalação, e, né, no hotel, vamos dizer, na pensão da época, e ele dá 2 dinheiros, que significava 2 dias de salário. Né? Imagina, vamos pôr aí R$ 200 para alguém que você nem conhecia e fala, se acontecer alguma coisa, quando eu voltar, eu pago do meu punho. E aí Jesus faz a pergunta final, que era aqui que eu gostaria de chegar, irmãos. Não tem uma mensagem tão longa para os irmãos. Jesus, ele perguntou quem era o próximo para Jesus. E aí Jesus devolve com outra pergunta para ele. E a pergunta é: quem é que pareceu mais próximo ao necessitado? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer como igreja. Quem foi que pareceu mais próximo a esse necessitado? Foram os seus irmãos judeus? Ele está perguntando. Quem foi? E ele nem responde samaritano, por causa da discriminação mesmo. Ele fala, o que usou de misericórdia. Então, irmãos, nós somos próximos não pela geografia, não pela distância física que temos. Nós somos próximos, o que me une a vocês e vocês a mim é o sangue de Jesus, e nós temos comunhão uns com os outros. Às vezes a igreja está do lado de uma pessoa, mas ela não é próxima a essa pessoa. Eu digo o edifício mesmo. Esses dias nós fomos evangelizar em outro local. O pastor Tiago conhece aqui em Totig, que eu moro em Guma, mas pastoreando em Totig. E nós fomos lá e um irmão disse, mas já tem uma igreja aqui. Aí eu falei, tá bom, mas se tiver alguém que não é crente, eu quero evangelizar aqui esse local. E aí o rapaz conversou, chorou. E no fim ele falou assim, eu tinha vergonha de entrar aqui na igreja aqui, mas que bom que vocês vieram até mim. Mas nós não fazíamos parte daquela denominação. Aí ele falou, agora eu vou começar a frequentar. E eu ia falar, eu não sou. Eu fiquei calado. Falei, amém. Entre. Vá lá na igreja. Né? E tome aqui. Entregamos um panfleto para ele. Com certeza ele viu o endereço, viu que não era lá. Mas naquela noite, quando eu estava indo embora, eu vi ele entrando dentro da igreja. Mas quanto tempo aquele edifício estava lá? Mas eles não eram próximos. As obras missionárias, às vezes, a qual nós assistimos, em lugares mais difíceis, nós não estamos próximos fisicamente, mas estamos unidos em coração, em alma, em espírito. Aquele homem era samaritano, era de outro país, mas ele foi mais próximo às pessoas, aquele homem que estava ali necessitado. A pergunta que eu digo, e foi isso que marcou muito o ministério de Filipe, que era um diácono. Depois ele aparece lá na frente como um evangelista, com 5 filhas profetisas. Mas quando ele está no meio de um avivamento, está pegando fogo na igreja, e era lá em Samaria. Deus fala para ele, vai lá para a faixa de Gaza lá. Vai lá para... Hoje em dia é bem tranquilo lá, né? Vai lá para a faixa de Gaza lá. E ele foi sozinho, sem ninguém. De repente vem um monte de carros passando, né? Carro da época, né? Vem passando. Aí ele olha, eram etíopes. E eles estavam vindo de Jerusalém, na mesma situação aqui. E o homem estava lendo o mordomo, o Mor, né? Da rainha Candace, estava lendo Isaías, estava bem no ponto do que hoje em dia para a gente é Isaías 53. Na época não tinha divisão de capítulos. Mas aí a voz do Espírito Santo é bem clara para ele, é assim, te aproxima do carro. Te aproxima. E a voz para nós hoje, eu tenho certeza disso,
que seja aqui no Japão, seja no Brasil, seja onde for, é para a igreja, te aproxima, chega mais perto das pessoas, seja mais misericordioso com as pessoas, chegue mais perto do teu vizinho, chegue mais perto dos irmãos da igreja, que com certeza, irmãos, a gente tem alguma coisa que a gente pode repartir, que a gente pode... Ah, mas eu não tenho um arroz, pastor. Não, mas você tem uma palavra, você tem um louvor, você tem alguma coisa para entregar para as pessoas, no seu bairro, na sua vizinhança. Te aproxima daqueles que estão caídos, não porque você quer cair, mas porque você está de pé e você pode dar a mão para essa pessoa. Não, mas agora a gente está passando por distanciamento social. Meu irmão, faz mímica, grita, joga o saco de arroz por cima do portão, mas faz alguma coisa em nome de Jesus Cristo, te aproxima das pessoas. Seja próximo. E aí Jesus falou, qual é a mensagem de Jesus depois que ele fala? Ele falou, vai e faz da mesma maneira, igual ele tinha falado antes. E a gente já está careca de saber da palavra de Deus. Tenho certeza que até as crianças aqui já conheciam essa parábola. Mas responde para você mesmo hoje. Você está próximo mesmo das pessoas do seu serviço? Você está próximo, eu não digo de você compartilhar coisas fúteis da vida, porque isso é comum. Mas você verdadeiramente está próximo a tal ponto da pessoa falar assim, ó, eu sei que se eu precisar, aquele irmão, aquele crente, ele tem alguma coisa para repartir comigo. Eu não faço parte da congregação dele. Eu não sou da mesma religião que ele. Mas eu sei que se eu chegar, se eu simplesmente só fizer ai, ele vai falar assim, eu tenho remédio para você. E nós temos esse remédio. Esse remédio não somos nós. Esse remédio é Cristo. É o Senhor. Sabe, eu estava lembrando, pastor Tiago, de uma ilustração que o nosso pastor usava aqui, e hoje a vacina, né, seja ela eficaz, tão eficaz ou não, está sendo feito no Butantan. E eu me lembro quando eu vi essa ilustração, falando sobre como era feito no Butantan a vacina, e o soro, né, para picada de serpente. E o soro era feito dessa forma. Eles aplicavam em um animal, geralmente era um cavalo, um potro, assim, e esses que pegam na rua mesmo, no Instituto Butantan, eles aplicavam com o próprio veneno da serpente, eles aplicavam ali. O animal quase morria, quase definhava. Ficava dias mal, mas então era feito um soro, produzido anticorpos dentro do próprio animal, o animal se levantava e aí eles tiravam e a partir do sangue daquele animal é feito, não sei se hoje em dia ainda é da mesma forma, acredito que sim, é feito o soro. Da mesma forma, as vacinas para as doenças, eu pesquisei, são feitas da mesma forma, usando o próprio né, efeito do vírus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso Senhor, e para a morte não existe vacina. Para a morte não existe antídoto. E a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele provou da própria morte, o Cordeiro de Deus. Ele provou da própria morte. E ao terceiro dia ele levantou dentre os mortos. E aqui já é domingo de Páscoa já. Né? E daqui a pouco já nós vamos estar na Páscoa aí no Brasil. Mas essa é a data mais importante para o cristão, porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, a Bíblia diz. E aí ele ressuscita dentre os mortos, ele provou da morte, ele falou, morte, vem aqui, vem em mim, morte, pode vir em mim. E ele morre, mas ao terceiro dia ele levanta dentre os mortos, e aí o antídoto dele está no sangue dele. A vitória da igreja está no sangue de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. É isso que nós temos, que ele se aproximou de mim e de ti. Porque, irmãos,
eu venho de um local no Brasil que era meio a meio, né? Metade dos meus amigos eram... Hoje em dia tem muito esse mimimi, né? Mas na nossa época, né? Na minha época não tinha. Metade dos meus amigos eram negros, outra metade eram brancos. Mas se você vê sobre o sangue, só para a gente terminar, irmãos, amarelo sangra vermelho, branco sangra vermelho, negro sangra vermelho. Ele podia ter dado o fio de cabelo dele, mas aí a loira ia reclamar com a morena, ia ter problema aqui, ia ter problema ali. Se ele desse a pele dele, ia ter problema, mas ele deu o sangue dele. Todo mundo, as veias de qualquer ser humano, corre na sua semelhança, com exceção do tipo sanguíneo. Eu sei que o sangue do nosso Senhor Jesus nunca coagulou. Eu sei que ele continua limpando as pessoas, limpando a sua igreja, e ele nos aproxima. Ele nos liga um ao outro. Eu gostaria, com a permissão do pastor, do dirigente também do culto, de nós fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que a igreja já tem se aplicado aí, já tem feito a obra, e que o Senhor possa ser glorificado, que a nossa vida seja verdadeiramente de Jesus, e que nós sejamos cristãos na essência da palavra. Aqui, irmãos, o pastor Tiago sabe, nós não temos tantas igrejas cristãs. Eu tenho muita alegria de quando cultuo com os irmãos. Os irmãos, quando a gente cultua aqui no Zoom, aqui se tiver 7, 8, a gente já, meu Deus, quantas pessoas tem. As conversões não são em massas aqui, mas a gente tem se aproximado das pessoas. E que o Brasil, os irmãos aí, sejam fonte de bênção, onde os irmãos forem. Continue pregando a palavra de Deus. Continue sendo próximo às pessoas que necessitam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel e o Senhor é justo, Senhor Deus. Eu agradeço por poder estar aqui com os meus irmãos, cultuando, louvando o nome do Senhor. E eu peço que o Senhor seja, Senhor Deus, engrandecido sempre. Continue a encher-nos com Teu Espírito Santo, Senhor Deus. A nossa vida é Sua, Senhor Deus. Fique conosco, Senhor Deus, sempre. Dê consciência ao Teu povo, Senhor Deus, que a mensagem que nós carregamos, ela pode mudar a vida, Senhor Deus. Ainda mais nesse tempo, Senhor Deus, de tantas incertezas. Mas a igreja tem a voz profética ainda, Senhor Deus. Tem uma palavra, Senhor Deus, de alento, Senhor Deus, para o grande, para o pequeno. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é no Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais. Só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, glória a Deus, aleluia. Meu coração é do meu Mestre,
mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença. A minha vida é do mestre, a tua vida é do mestre, aleluia. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus te ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo. Sou Tiago, sou Camilo. Deus abençoe em Cristo Jesus os irmãos. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus pela palavra que o Senhor trouxera ao nosso coração através do teu servo, nosso pastor Murilo. E esta palavra, como diz ali a palavra da semente, que esta seja uma semente e que venha dar frutos nos nossos corações em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está movendo os nossos corações com o alimento espiritual desta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. E lá no Japão, neste dia, graças a Deus, a palavra de Deus é como diz o apóstolo Paulo, ela é inspirada e ela é proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir para que nós sejamos perfeitos. E como diz o escritor aos Hebreus, ela tem aptidão de discernir o que está no coração. Glória seja dado a Deus. Então, que esta palavra possa germinar, que esta palavra possa frutificar em nossas vidas, em nossos lares, e ganharmos vidas e irmos relatar a glória de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus aos corações, em o nome do Senhor Jesus. Graças ao bom Deus. Nosso pastor aí ministrava acerca da palavra de Deus. Olha, precisamos voltar à palavra de Deus. E como o salmista Davi, ele nos diz que a palavra de Deus, quando nós meditamos nela dia e noite, ela faz frutificar em nossas vidas como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Graças ao bom Deus. Então, meu irmão, minha irmã, olha, se fortaleça com a palavra de Deus. Medite nela. Eu dou glórias a Deus que todos os dias, irmãos e irmãs, têm aí ministrado a palavra de Deus através dos aplicativos. Graças ao bom Deus. O nosso presbítero Pedro, todos os dias, como um padeiro espiritual de Deus, traz aí aos nossos corações, e estas palavras vão longe. Glória seja dado a Deus. Ela é levada a toda a nossa família Rodrigues. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. É o alimento espiritual de Deus. Eu dou glórias a Deus pelas vossas vidas, meus irmãos. Sempre, olha, entre ali nos grupos da igreja, mande mensagens mesmo, glória seja dado a Deus. Alguém pode não ver, mas outros verão. Oh, glória seja dado ao Senhor Jesus. E a palavra, ela germina, ela dá fruto, e nós nos alegramos em Cristo Jesus. Graças a Deus.
Eu louvo a Deus que eu estou vendo aqui muitos irmãos junto conosco neste aplicativo. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. E damos agora a palavra ao nosso presbítero Pedro, que vai encerrar este culto de adoração a Deus aí, pelo Espírito Santo de Deus, aquilo também que tem que ministrar. Amém, Jesus. Presbítero Pedro. Saúdo aos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos bem alimentados nesta noite, né, irmão? Com a palavra que o nosso Deus usou. Foi um alerta para nós que somos cristãos, que professamos a mesma fé. E nós sabemos que tem muitas pessoas carentes dessa palavra ainda, tem muitas pessoas necessitando de uma ajuda, de uma cura, né? E não podemos nos acomodar, né? Não podemos ficar parados, nós precisamos ajudar de uma maneira ou de outra. Senão não podemos ajudar financeiramente, ajudamos com oração, porque a oração, a palavra de Deus, ela é um remédio, né? O nosso querido pastor dele mandou um vídeo que eu já tinha visto acerca de um médico, né? E usou a palavra de Deus como objeto de cura de um doente. Então, a palavra de Deus é esse remédio. Tem feito o melhor nas nossas vidas e, como o remédio é bom, a gente quer que seja melhor na vida de todos, né? Então, esse é o nosso trabalho. Nós somos os enfermeiros de Deus, né? Para levar a cura para essas pessoas com a palavra dele. Não somos o dono da cura. O dono da cura é o nosso Deus. Mas nós somos os instrumentos, as agulhas, os remédios, comprimidos, que vai chegar na vida dessas pessoas que ainda não conhecem. E nós sabemos que tem muita gente, essa pandemia está assustando muita gente, e não pode assustar cristão, porque cristão sabe que recebeu o alerta de Jesus lá atrás, há 2000 anos, e ele falou que o mundo passaria por essa situação, né? Não é de Deus que está acontecendo, mas Jesus falou que isso acontecia por conta do pecado, por conta do erro do homem, né? Mas ele reserva, como nosso irmão falou aqui, um plano de salvação para nós. Um céu maravilhoso, uma vida eterna, onde não vai ter vírus da Covid, onde não vai ter vírus nenhum, né? Onde não tem essas doenças, onde não tem nada, só tem alegria. E nós estamos nos preparando para isso. E eu tenho certeza que cada irmão que está aqui nesta noite não deseja estar sozinho lá. Deseja que todos cheguem ao mesmo lugar. Esse é o plano de Deus para nós. É um plano que ele fez lá no começo do mundo, né? Antes mesmo que o mundo fosse formado, Deus já elaborou um plano para passarmos a eternidade com ele. E esse plano nós buscamos a todo instante, né? Meditando na palavra, lendo a palavra, como o irmão falou, que realmente é verdade. Jovens e adolescentes hoje, é difícil as pessoas meditarem na palavra de Deus, lerem a Bíblia, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós somos já experientes, né? E nós podemos ensinar esses adolescentes, esses jovens, a se interessar pela leitura da palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus, e ela só faz bem para nossas vidas. Eu sou um testemunho, tem vários irmãos aqui que são testemunhos vivos disso, o que nós éramos antigamente. O nosso irmão pastor Murilo também contou o testemunho dele, né? E nós sabemos o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela é a cura para a nossa alma, né? Então, o que aconteceu com o pastor Murilo, o que aconteceu com vários irmãos que eu conheço e com a minha vida, é uma certeza de que ela não é descartável, né? Então, nós somos os samaritanos que Deus preparou para ajudar pessoas que necessitam, que ficaram nos caminhos, que estão nos caminhos, né? Que nós possamos continuar a fazer isso. Eu sei que muitos já fazem de uma maneira ou de outra, mas que não perca a esperança de que essas pessoas alcancem também o mesmo lugar que você. Que hoje ela pode estar muito longe de Deus, mas a oportunidade Deus ainda concede a cada um de nós. Então, nós podemos fazer, vamos chegar, nos preparamos a cada dia, porque a palavra de Deus, ela tem um objetivo, não, como o nosso irmão pastor falou, de
nos preparar para batermos de frente com outra denominação, com outra religião, mas é de nos aproximar mais de Deus, né? Nós, lendo a palavra, nós conhecemos o que Jesus quer e o que Jesus pede para que nós façamos, para que nós possamos herdar a vida eterna, herdar o reino dos céus. É isso que Deus fala conosco, amém? Agora nós vamos orar e em seguida nós estaremos encerrando esse culto, amém? Os irmãos que têm poder nas suas orações, apresentem a causa, né? Que é a causa de todo mundo, né? Nós todos estamos passando por uma mesma situação, estamos no mesmo barco, essa Covid está matando muita gente, tem muitas pessoas que estão orando, tem muitas pessoas que estão relaxando, tem muitas pessoas que estão negligenciando esse vírus. Então, nós vamos orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que mantenha a misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida dessas pessoas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, foi maravilhosa, meu Deus, a palavra que ouvimos nesta noite, meu Deus. E foi um alerta para as nossas vidas, meu Deus, porque temos aprendido muito contigo, meu Deus. Temos aprendido, meu Pai, a melhorar a nossa conduta espiritual e a ser diferente, meu Pai, diante das outras pessoas. Temos, meu Pai, aprendido a mostrar a elas, meu Pai, que estar na tua presença é tudo de bom. É tudo de bom, Senhor, porque a nossa vida foi transformada e a cada dia continua a ser transformada. Senhor, sei que temos muitos defeitos ainda, meu Pai. Muitas vezes, meu Pai, dizemos não ao Senhor quando deveríamos dizer sim, mas nós apelamos para a tua grande e infinita misericórdia, que o Senhor nos prepare, meu Pai, nos dê alimento todos os dias, em todos os momentos, Senhor. Abençoe nossos irmãos, meu Pai, lá do Japão, Senhor, a vida da família do nosso irmão, pastor Murilo, Senhor, a vida, meu Pai, de cada membro do ministério onde ele congrega e de outros ministérios, Senhor, que professam a mesma fé no Senhor, meu Deus. Abençoe, meu Pai, a todos os países desse planeta, meu Deus. Abençoe cada alma, Senhor, que está no leito de um hospital, Senhor. Cada um, meu Pai, que está orando nesse momento em favor, meu Pai, dessas almas, Senhor. E cada médico, enfermeiro, profissional da saúde, meu Deus, que está se desgastando, meu Pai, para, meu Pai, atender essas pessoas. Senhor, conforta, meu Pai, os corações daqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos, meu Pai. Derrame o bálsamo, Senhor, do conforto na vida de cada um, Senhor. Abençoe os meus irmãos que puderam participar desse culto abençoado, que puderam receber esse alimento, esse maná, meu Pai, que o Senhor nos enviou nesta noite, meu Pai, nesta manhã no Japão, Senhor. Que, meu Pai, cada um, Senhor, possa, meu Pai, degustar essa palavra, Senhor, refletir sobre ela, meu Pai, e ver, meu Pai, se estamos caminhando certo ou não, Senhor. Meu Deus, é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, que derramou todo o sangue, meu Pai, para que nós tivéssemos vida, meu Pai. É que agradecemos nesse momento. Amém, Jesus. Graças a Deus. Com as mãos elevadas aos céus, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo e o consolo do Santo Espírito de Deus esteja presente na vida de cada irmão e cada irmã, em todos os momentos, e cada um diz... Amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Pastor Murilo, Deus te abençoe, meu querido, grandemente. Amém. Obrigado, O Senhor pastor. te recompensa. Saudades, viu? É uma Saudade honra. também. Um privilégio. A honra é nossa aí. Quando Obrigado, vai voltar para o pastor Brasil Camilo. para passear? Glória a Jesus. Eu Obrigado acredito que aí, pastor Murilo. Graças a Deus pela sua vida. Eu que agradeço, pastor. Precisando, a gente está por aqui. Quando o senhor também puder, a gente também está fazendo alguns cultos online. Se o senhor puder participar, vai ser uma honra, tanto o senhor como os obreiros aí. Estendo o convite também. Amém. Glória a Deus. Quando voltar, ô, pastor Murilo, quando o senhor voltar, é Santos e São Paulo, Guarulhos, Alvorada, viu? A gente vai sim, com alegria. Acredito que no ano que vem a gente vai estar por aí, que eu tenho que ir lá para o Peru com a minha esposa, aí eu vou lá no Peru e depois eu vou passar aí. Porque desde que a minha mãe faleceu, eu não pude ir. Faleceu ano passado, aí eu não pude ir, mas eu vou dar uma chegada aí. Amém. Irmão Marcelo, Camila, Giovanni, Renê, Deus abençoe a vida de todos vocês. Um prazer tê-los aqui conosco.
Irmão Carlos, Grace, A irmã Aninha, Simone, Aninha, Amém. Simone. glória a Deus. Amados, amanhã, às 19 horas, teremos o nosso culto, né, pastor? Amém. Culto da família, no Culto nome da de família. Jesus. Um cumprimento a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Obrigado pela visita aí, Éder e Camila, Douglas Prado, Marcelo, Renê, o Giovanni e a sua família, que amanhã também Amém. vocês estão convidados a participar do culto aí. Amém. Sim. O homem pode estar preso em casa, mas o Espírito Santo de Deus é livre. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus e toda a igreja. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe todos. Mãe Esther, Deus abençoe. Zé, um beijo, Zé. Beijo para tia Maria. Aqui, ó. Outro para você, filho. Para Vanessa. Simone. Lelê, vontade de abraçar, Lelê. Putz. Já que eu não posso abraçar, vou mandar beijo, né? Manda beijo virtual. Mandar beijo virtual. Beijo virtual aqui. Eu vou apagar a luz aqui, ó. Vontade de te dar um abraço, cara. Olha. Ana Paula, fiquei feliz em te ver, Ana Paula. Que Deus te abençoe. Cleber, Irmãos, Deus Amém, abençoe. Cleber tá usando Deus máscara. abençoe a todos aí. Olha lá. E hoje eu tô de máscara aqui, porque eu tô bem ruim aqui. Meu resultado só sai ainda depois de terça-feira ainda. Mas vamos estar orando que Deus está no controle. Aleluia. Eu creio, eu creio. Amém. Orando em nome de Jesus. A Melissa. Deus abençoe a todos, hein? Amém. Estamos orando no nome de Amém. Jesus. Amém. Deus O pastor abençoe. Denis hoje conclamou todo o ministério a estar orando pelas pessoas, em especial lá pelo netinho Isaac e do pastor Milton. Amém? Amém. Está lá registrado lá no grupo, em nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Amém. Até Vou amanhã. apagar a luz. Irmão. Vai. Apaga a luz, Ti.